Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Ô Rita, voltamos a falar sobre o BRICS, né? Aquele encontro de cúpula que houve no Rio de Janeiro. Como é que você avalia o futuro do bloco após a articulação do presidente Lula para uma nova moeda no comércio entre membros do BRICS? Bom dia para você. Bom dia! Outro dia eu usei uma expressão na CNN que o mercado estava parecendo uma sopa de letrinhas. E nós estamos vivendo isso. Tá tudo embaralhado. Quando você acha que você está no D de Donald Trump, você vai pro B de BRICS, e aí é muita coisa. E tem dólar caindo, dólar subindo, juro caindo, recorde de bolsa, queda na bolsa. Tudo isso em função dessa volatilidade provocada por incertezas. Então, uma coisa clareia, os mercados melhoram. A coisa piora, os mercados vão atrás. E o que nós tivemos ontem? De novo, aversão ao risco. Uma aversão ao risco que foi provocada exatamente por Donald Trump e suas tarifas. Vamos tentar entender. E, de repente, a gente começa a juntar o tico com o teco. Essa história de moeda local, de moeda alternativa ao dólar, né, que o Lula fala moeda local, tá falando desde o Mercosul, e depois voltou a falar no BRIC, e na entrevista que ele deu, ele falou que era algo sem volta, que estava amadurecendo, sem volta. A missão que foi dada para Dilma como presidente do Banco do BRIC é exatamente essa, né, de entregar essa moeda. Só que a China já se antecipou. A China já criou um banco de liquidação semelhante ao que é feito hoje lá pelo SWIFT. A sede é lá na Bélgica. E usa o yuan. E lá eles usam o dólar. E quem está lá? As democracias ocidentais. E quem comanda a banda? Os Estados Unidos. E o dólar é a moeda de comércio internacional. E quem está lá nesse banco que a China criou e que faz liquidações digitais, que levam segundos para serem processadas, são muito mais baratas do que aquelas que são feitas pelo SWIFT. E estão lá os membros da ASEAN, que é um grupo, um bloco econômico formado por países asiáticos, claro, Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. E já colocou para dentro desse banco de liquidação 6 países do Oriente Médio. E segundo a China, dentro desse banco, você já pode falar que você tem 38% do PIB mundial, do PIB global. E por que eu estou falando tudo isso? Quando a gente olha Donald Trump prestando atenção na cúpula dos BRICS, fazendo logo depois um pronunciamento em aumentar em 10% a taxação de países que adotarem práticas anti-americanas, né, dentro do BRICS. E ainda, os 14 países que ele já disse quais serão as tarifas. E as tarifas mais elevadas estão para países que estão dentro desse ASEAN. E, é claro, com a China também. Portanto, gente, Trump ontem já fez um movimento em relação a essas práticas anti-americanas, digamos assim, nessa proteção do dólar como moeda de comércio internacional. Mas fora isso, o que nós tivemos? Bolsa em queda, aqui e também nos Estados Unidos. Um dólar se valorizando, principalmente em relação àqueles países que Trump anunciou a tarifa, né? Japão, Coreia do Sul e África do Sul. África do Sul 30%, está dentro do BRIC. Depois do anúncio dos 30% para a África, é que a queda nas bolsas ela se intensificou. E o dólar disparou em relação ao iene japonês, ao won da Coreia do Sul e ao rand da África do Sul. Tarifa não é bom para ninguém. E não é bom que a gente, né, compre uma briga com um grande parceiro comercial. Portanto, é essa sopa de letrinhas. Cada dia um flash. Rita Mundim para a Rádio Itatiaia.